Olá, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE Presbítero Giovanni Cardoso, e aos amigos também que tomem conhecimento, porque a nossa preocupação, irmãos, é que essa informação ela venha através de terceiros e não por membros da nossa igreja, por pessoas da nossa igreja, pessoas sérias, obreiros sérios, membros sérios que não aceitam de maneira nenhuma esse tipo de coisa. No dia 27 agora, irmãos, foi protocolado no Ministério Público Estadual uma denúncia-crime, não é, contra algumas situações envolvendo a presidência da nossa igreja e o deputado estadual Adalto Santos e também a irmã Aimee, né, vereadora do Recife. Eu vou ler para vocês o que diz o teor da denúncia, tá certo? Diz o seguinte: fulano de tal é um pastor da nossa igreja, não é, brasileiro, casado, tal, através do seu advogado Luiz Miguel dos Santos, inscrito na OAB tal, dos fatos. Em maio de 2010, o denunciante foi convidado pelo senhor Ailton José Alves, estando então presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Avenida tal, para trabalhar junto à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ou seja, a CPAD, com endereço na Avenida Dantas Barreto, conforme cópia da carteira de trabalho, CTPS em anexo. Atendendo ao chamado do pastor e a sua vocação para o ensinamento do Evangelho, neste setor permaneceu por 10 anos, aliás, por 10 meses. Em seguida, foi demitido da CPAD e integrado como funcionário para trabalhar no Templo Central da IADPE na Cruz Cabugá, ficando vinculado à superintendência das campanhas evangelizadoras como rol de testemunhas abaixo. Tem as testemunhas, nós vamos omitir por enquanto. No período em que ficou nessa superintendência da Assembleia de Deus Pernambuco, recebia seu salário pelo gabinete, observem, pelo gabinete do deputado estadual Adalto Santos, ao qual era vinculado como funcionário, mas trabalhava na IADPE. Observe, o irmão, o pastor, era funcionário na Assembleia de Deus Pernambuco, mas era vinculado como se fosse funcionário do gabinete do deputado Adalto Santos, cuja campanha do Adalto Santos foi realizada com dinheiro da igreja e com apoio e participação direta do gestor presidente Ailton José Alves, pois mantinha uma parceria com esse gestor para que o deputado empregasse em seu gabinete membros ou pastores da IADPE com a finalidade de pagar ao pastor Ailton José Alves pelo apoio e patrocínio de sua campanha. Assim como para que o pastor Ailton José Alves economizasse o dinheiro da igreja, utilizando o dinheiro público derivado do gabinete do deputado Adalto, considerando que grande maioria dos membros, filhos de pastores, esposas de pastores, etc., indicados, são lotados no referido gabinete, recebendo diretamente do gabinete do deputado estadual Adalto Santos, alguns sequer sem trabalhar. As provas deste conluio para lesar os cofres públicos da IADPE estão contidas no áudio em anexo. Inclusive, irmãos, tem um áudio muito comprometedor que foi anexado juntamente com essa denúncia. Continua a denúncia. O vínculo e a remuneração foram acertadas entre o pastor Ailton José Alves e o mencionado deputado estadual Adalto Santos, pois o interesse do pastor era se prevalecer do dinheiro público em detrimento do exercício particular do noticiante, ou seja, do pastor que está denunciando, fazendo uma casadinha, entre aspas, com o deputado que pagava ao autor desta representação com dinheiro público. Essa prática do pastor presidente da IADPE é uma constante com muitos membros da igreja que temem por suas famílias, são ameaçados de várias formas. Como membro da IADPE, sofria ameaças constantes de ser desvinculado da igreja e não ter mais como manter a sua família. Durante esse período em que recebia pelo gabinete do deputado Adalto Santos, residia com a sua esposa em uma outra cidade, trabalhando como pastor, representando o presidente naquela cidade. A utilização dos espaços da igreja para a propaganda eleitoral do referido deputado é comum e usual, tanto que o pastor presidente da IADPE responde a inquérito junto à Polícia Federal exatamente pelo uso das dependências da igreja em favor do candidato à época Adalto Santos, sendo público e notório que os membros da igreja são orientados pela direção para votarem apenas nos candidatos indicados pelo gestor Ailton José Alves. Após não concordar com os abusos do gestor Ailton José Alves, sofreu com represália e demissão do gabinete e os consequentes constrangimentos por parte do pastor Ailton, o que o fez se desvincular completamente da IADPE, sendo notório o poderio do pastor Ailton perante as autoridades públicas, mas ao mesmo tempo, em reservado, ele menospreza a figura das autoridades, reputando a todos como católicos endemoniados,
E aí o irmão se refere àquele print que foi publicado aí por todo o estado de Pernambuco, em que o presidente da IADPE chama juízes, promotores, advogados, vereadores, prefeitos, gays, não é? Todos de amigos do demônio e dos diabos, inclusive diz que todos são católicos. E aí o pastor continua na denúncia dizendo: a pedido de Adalto Santos, do pastor Ailton, que necessitavam de uma pessoa de extrema confiança para empregá-la no gabinete do deputado, a sua remuneração seria derivada para pagamento de outros componentes, que de igual modo também trabalhavam na campanha eleitoral. Foi indicada, veja só, a esposa do pastor que está denunciando aqui, a senhora fulana de tal, que nós estamos omitindo por enquanto, que também foi vinculada ao gabinete do evangelista e deputado Adalto Santos entre 2017 e 2018, recebendo a quantia bruta paga pela Assembleia Legislativa de R$ 13.615. Entretanto, recebia apenas o valor de R$ 500, que eram entregues ao denunciante, no caso ao pastor esposo da irmã, pela indicação de sua esposa. E isto feito pelo gabinete do deputado, que tinha o cartão e senhas para manusear a conta da esposa do denunciante, já que todos os documentos estavam nas mãos do deputado em conluio com o pastor Ailton José Alves, que diretamente e indiretamente administrava os gabinetes dos políticos da IADPE, deputado Adalto e vereadora Aimee. Inclusive, podiam fazer empréstimos bancários em nome da esposa do denunciante, conforme se comprova com os documentos em anexo. Muitos documentos, irmãos, coisas terríveis foram juntadas a essa denúncia que o Ministério Público já está atuando. Vale ressaltar que a esposa do denunciante inicialmente foi indicada para ser empregada do gabinete da vereadora Aimee, ficando servindo como laranja para cobrir as despesas do gabinete da vereadora por mais de 4 anos, entre 2013 e 2016, repassando grande parte de sua remuneração para a vereadora, custear despesas do gabinete, recebendo mensalmente em torno de R$ 7.000 no papel, e ficando apenas com um valor de R$ 500, sem contudo exercer qualquer atividade profissional, indo no gabinete apenas para assinar sua posse, ficando a vereadora com o restante de seu salário na chamada rachadinha muito conhecida. De modo que a situação se tornou totalmente insustentável, conseguindo o denunciante se liberar do jugo e das ameaças do pastor Ailton José Alves e do deputado Adalto Santos, pelo que resolveu denunciá-los perante o órgão fiscalizador da coisa pública e guardião da cidadania. Assim pede e espera a investigação desses fatos. Nesses termos, pede deferimento Recife, 26 de agosto de 2019. Assina o denunciante e o advogado Dr. Luiz Miguel. Então está aí, irmãos. As coisas vão vindo à tona com o tempo. Eu tenho dito para os irmãos, para os amigos e para a liderança da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja que não aceita, irmão, esse tipo de coisa aqui. O uso do dinheiro público para pagar funcionários da nossa igreja. Os pastores sérios da nossa igreja não aceitam isso de maneira nenhuma. E agora, irmãos, eu posso explicar com mais clareza por que eu, Giovanni Cardoso, não aceitei ser o candidato a vereador aqui na cidade de Garanhuns, como Cândido de Freitas queria, porque o que Cândido queria era isso aqui, era nomear indicar os funcionários do meu gabinete, era trabalhar dessa forma com dinheiro, não é, do erário público, o dinheiro do gabinete, do político, do vereador, assim como o presidente da igreja está fazendo com o deputado Adalto Santos e com a vereadora Aimee. Por isso que eu, Giovanni Cardoso, não aceitei ser o candidato da igreja, porque desde 2010, quando foi implantado o projeto de cidadania, que a presidência da igreja, juntamente com outro pastor, mentiu para o Ministério Público Eleitoral dizendo que não existe, o objetivo deles montarem esse projeto de cidadania foi exatamente para isso aqui, não é ficarem com os políticos na mão e manipularem tanto os funcionários como o dinheiro do gabinete desses políticos. Irmãos, eu tenho muita preocupação, mas muita preocupação mesmo com o futuro da nossa igreja, mas digo ao mesmo tempo que o Deus que tem falado e continua falando que vai arrancar esses homens e vai trazer um grande abalo no estado de Pernambuco com relação à nossa igreja e em todo o Brasil, Deus vai fazer, mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus Pernambuco, a igreja do Senhor aqui na terra, ela sairá muito mais fortalecida do que antes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.